muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que alegria tê-lo conosco aqui nesta reunião virtual Viva em Harmonia. Tá tudo bem? Cada vez melhor? Sim? Com certeza, não é verdade? Nós criamos a nossa vida ao nosso redor, tudo se estabelece da melhor forma possível conforme a nossa atitude mental. Mente em harmonia, viva em harmonia, ok? Nós estamos, então, na última sexta-feira do mês de agosto e muito feliz de estar aqui com todos. Agradeço, né, a todos que continuam firmes aí, participando das nossas reuniões virtuais Viva em Harmonia. E encerrando este mês maravilhoso, nós hoje vamos falar um tema muito especial. Viva em harmonia, conservando sempre o sentimento natural. Talvez já os veteranos da Seichanoye se lembrem, né? Conservar sempre o sentimento natural é uma norma fundamental dos praticantes da Seichanoye. É a segunda norma fundamental dos praticantes da Seichanoye, conservar sempre o sentimento natural. Sentimento natural é o zero, tá? É o sentimento origem, é o sentimento primeiro, né? A nossa origem é Deus. Então, sentimento natural é um sentimento divino, né? É um sentimento puro, tá? É um sentimento perfeito. É viver o Filho de Deus. Conservar sempre o sentimento natural significa viver o Filho de Deus, manifestar, né, o Filho de Deus, as virtudes do Filho de Deus, ou seja, coração puro, coração harmonioso, coração amoroso, generoso, sorriso, né? Na face um sorriso aberto, generoso, alegre, iluminado. Isso significa conservar sempre o sentimento natural, ser atencioso com as pessoas, falar boas palavras, né? Elogiar, reconhecer, né, as coisas boas que todos estão praticando ao nosso redor. Isso é viver o sentimento natural. Então, é sobre isso tudo que a gente vai estudar no nosso encontro virtual, ok? Para isso eu vou utilizar o livro Princípio Básico da Felicidade, do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, tá bom? Então vamos ver o que ele fala aqui. Está na página 96 do capítulo Modo Natural de Viver, tá? Então diz o seguinte: essencialmente a finalidade da religião é atender ao nosso anseio pela salvação. Todos ansiamos ser salvos. Por quê? Então, vamos continuar estudando aqui. Todos desejamos ser salvos porque está latente em nós a consciência de que a nossa imagem verdadeira é um ser perfeito que está salvo desde o princípio. Como nós temos esta consciência, mas muitas vezes essa consciência está adormecida, né? Mas está firmemente arraigada no nosso inconsciente, né? Essa ideia primeira de que somos filhos de Deus, de que somos imagem e semelhança de Deus, de que somos salvos desde o princípio, é justamente por ter já a salvação dentro de nós, é que desejamos expressar essa salvação. E nós sentimos, né, no decorrer da vida, muitas vezes, que não estamos expressando essa salvação, não estamos sentindo a salvação de Deus na nossa vida. Como não estamos sentindo e desejamos sentir, porque ela é intrínseca a nós, né? Se nós não fôssemos salvos, se a salvação não estivesse dentro de nós não iríamos almejá-la, né? Não iríamos desejar alcançá-la, tá certo? Porque seria algo inexistente, né? Então,
se é algo inexistente, eu nem teria vontade, né, de encontrar, de concretizar, de manifestar. Mas justamente porque existe dentro de nós a salvação, é que a gente deseja ardentemente sentir, viver esta salvação, tá certo? E para isso, então, né, muitos de nós buscam uma religião, buscam um movimento religioso para que então possa se reencontrar com esta salvação. Justamente religião significa religar-se a Deus. Já somos um com Deus, né? Isso é a nossa natureza originária, somos um só com Deus, mas é através da religião que nós nos religamos a Deus. E a religião aqui no sentido não de um templo material, mas a religião no sentido da verdade. Quando nós nos reencontramos com a verdade, nós nos religamos com Deus, tá? E essa busca é algo extremamente saudável que existe dentro de nós. Muitos não buscam, né? Muitos vão passar a vida toda aí, né? Pelo menos esta vida, né? Sem ir atrás dessa busca, tá? Mas pode ter certeza que quem busca, né? Como disse Jesus, né? Irá encontrar, né? Vai bater e a porta se abrirá, né? Então, realmente, quem busca vai se reencontrar, tá? Então, continuando aqui. O ser humano busca a salvação porque existe em seu âmago a consciência de que originalmente é um ser perfeito. E uma voz interior lhe sussurra que o seu viver atual não é natural. Nós falamos, né? Conservar o sentimento natural, o sentimento de filho de Deus. E a gente muitas vezes não está manifestando esse natural, esse filho de Deus, mas a voz interior, que é a própria voz do filho de Deus, sussurra para nós, né? A fim de que nós manifestemos esse filho de Deus, esse natural, que é viver de forma perfeita, alegre, viver em harmonia, né? De forma perfeita, de forma saudável, de forma próspera, né? De forma de crescimento infinito cada vez mais. Não é? Essa voz interior sussurra para que a gente seja nobre, não é? Seja puro, tá? Como diz então no livro dos jovens, né? Tão linda, né? Então, dessa forma, nós temos que refletir sobre isso, compreender que desde o princípio está latente em nós um ser perfeito, né? Tem pessoa que fala assim, acho que eu sou muito perfeccionista. É lógico que o apego não é bom, mas buscar a perfeição é próprio do Filho de Deus. E nós estamos aqui agora, né, nesta vida, com este corpo carnal, com uma determinada missão, justamente para manifestar o perfeito, não é? Para expressar o perfeito, esta perfeição. Então é natural, né, buscar sempre fazer o melhor, né? Melhorar sempre, melhorar cada vez mais. Eu, como educadora, né, que sou, sempre utilizei, junto aos meus alunos, a educação da vida, né? A pedagogia da Seiichi Noye. E nesta educação da vida, né, preconizada pela Seiichi Noye, nós aprendemos que ao vermos, né, uma tarefa de uma criança, se não está muito boa, como que nós devemos então encarar essa tarefa da criança? Né? Considerando que ela é filha de Deus, originalmente ela é perfeita, nós vamos ver a tarefa dela e vamos dizer, está boa, mas pode ser melhor. Porque você é filho de Deus e você consegue fazer melhor, né? Continue se esforçando e você vai melhorar ainda mais. Então isso é maravilhoso, não é aquela crítica dizendo, seu burro, seu incompetente, né? Você faz tudo errado. Não, está bom,
Mas como você é perfeito, como você é inteligente, como você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem capacidade infinita e pode ser melhor, tá bom? Então, é dessa forma que nós vamos dando condições para que a criança, o aluno, né, o ser humano se desenvolva cada vez mais, partindo do princípio que é perfeito. Intrinsecamente, a perfeição está nele, né? Então, basta exteriorizá-la. Mas para exteriorizar, o que é preciso? Esforço, tá? O esforço. Então, estudar mais, né? Escutar mais os professores, ser mais atento, são os esforços que nós devemos fazer, assim como o escavador se esforça para retirar, né, o diamante que está lá, né, no subsolo. Então, da mesma forma, para tirar esse diamante que existe, você é um diamante. Para que esse diamante se manifeste, é preciso elogiar, né? E da parte da pessoa é preciso se esforçar, tá? Através de estudo, de atenção, né? E de realmente interesse, tá certo? Muito bem. Aqui então, por que surge em nós o pensamento de que não é natural permanecer nesse estado, mantendo o atual modo de viver, né? É natural a gente sentir que podemos melhorar mais, justamente porque somos infinitos, somos ilimitados e podemos estar manifestando cada vez mais, né, a nossa natureza verdadeira, tá? Num dado momento, esse ser desperta dentro de nós. Então, esse ser perfeito, né, ele se desperta, tá? Assim como desponta o broto de uma semente dentro da terra quando chega a primavera. Olha que lindo! Então acredite, viu? Fielmente na sua capacidade, na capacidade do seu filho, do seu familiar, do seu, né, próximo. Acredite, porque ela infalivelmente ela vai desabrochar, né? Quando chegar a primavera, e cada um tem a sua primavera. Né? Quando esse ser desponta dentro de nós, ainda não está nítida a sua perfeição inata, mas faz surgir em nossa mente a vaga ideia de que o modo como estamos vivendo não é próprio da nossa natureza verdadeira. Então isso é maravilhoso, né? Muitas pessoas se inquietam muito, né? E sempre sente assim que não estão manifestando, que podia ser melhor, que podia fazer melhor, que a vida podia ser melhor, né? E eu diria para você, se você é uma pessoa assim, né? Isso não é um defeito, isso não é um mal, né? Essa inquietação, né? Esse desejo, né? Isso é muito próprio dos jovens, mas eu estou falando dos jovens independente da idade, né? Mas aquele que tem espírito jovem, ele é sempre inquieto, ele é sempre inconformado. Ótimo, o inconformismo é fantástico, é o inconformismo que nos faz ser melhor, que nos faz avançar, que nos faz progredir. A pessoa que se conforma muito fácil, ela não sai do lugar, ela não sai do lugar. Né? Hoje a gente está aí, né, com a internet, né, direto nos nossos dedos, e às vezes a gente quer entrar no aplicativo e já vem lá dizendo, né, ah, não foi possível, né, tente mais tarde. Eu, quando leio isso, dificilmente eu tento mais tarde, eu tento na hora. Né? Eu sou teimosa, eu tento na hora. E é incrível, na maioria, olha, acho que 99%, na segunda vez que eu tento, eu consigo. E aí eu fico pensando, e se eu tivesse desistido? Né? Ah, né? A gente tem que ser dócil. Lá está falando que é para tentar mais tarde, eu vou tentar mais tarde. Calma aí, né? Ser dócil não é ser passivo, não é? Não, creia. Não, eu vou conseguir, né? Tente mais uma vez. Se não conseguir na segunda, tente na terceira, ou tente na quarta, e assim por diante, não é? Tem a irmã de um grande amigo meu,
que ela desejava cursar medicina, mas ela queria medicina da Universidade de São Paulo. E ela então prestou vestibular, na primeira vez não passou, prestou a segunda vez, não passou, prestou a terceira vez, não passou. E nisso os familiares dizendo, não, presta em outras faculdades, né, em outras universidades. Né? E ela falou assim, não, eu quero a Universidade de São Paulo. Né? E aí ela prestou quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez. Ela passou na sétima vez, mas ela não desistiu. Né? Ela não desistiu, porque sempre, né, ao final de cada vestibular que ela prestava e que ela não passava, o que vinha na mente dela? Tente outra vez. Né? Tente outra vez. Né? Não desista do seu sonho. Não é? Então, viver o sentimento natural é esse sentimento do zero, é esse sentimento da perfeição, é esse sentimento da crença absoluta em Deus e de mim como filho de Deus, que tudo posso, que tudo consigo, que tudo faço. Não é? Então, essa convicção é o nosso sentimento natural. Isso que é sentimento natural. Né? Já ouvi pessoa falando assim, eu xingo mesmo, eu manifesto meu sentimento natural. Mas esse sentimento natural de viver resmungando, xingando, gritando, isso é sentimento natural do ego. Não é seu, não é do Filho de Deus. E não é para a gente viver baseado no nosso ego. Não é baseado nos nossos desejos efêmeros, desejos físicos, desejos sensoriais. Isso, na verdade, é ser escravo, não é? É ser escravo desses desejos. Não. Manifestar o sentimento natural, viver o sentimento natural, é viver como filho de Deus, manifestando o natural do Filho de Deus, tá? E você crer num ideal, você buscar concretizar esse ideal e não desistir desse ideal com a firme convicção de que como filho de Deus já alcancei, né? Já consegui, esse é o viver natural do Filho de Deus. Tá? Então vamos continuar aqui na página agora 98. Muitas vezes nós, seres humanos, também não sabemos onde encontrar um lugar que nos proporcione paz espiritual. E peregrinamos por diversas religiões em busca do verdadeiro Salvador. Se surge em nós o impulso de buscar a salvação e alcançar o paraíso, é porque sabemos que o paraíso existe desde o princípio. E que a nossa imagem verdadeira é de um ser divino, belo e livre. Se não fosse essa nossa natureza original, a nossa imagem verdadeira, não surgiria em nós o desejo de buscar a salvação e alcançar o paraíso. Olha que interessante, né? Então, se eu compro uma passagem para ir em determinada cidade, subo no ônibus, né? Ou no avião, ou no trem, e, né, com direção àquela cidade, se aquela cidade não chega, eu vou ficar inquieta, porque não, cadê essa cidade? Essa cidade existe, eu sei que existe, porque eu comprei a passagem para essa cidade. Então, já existe dentro de nós a certeza, né? Eu quero chegar até aquela cidade porque eu sei que ela existe, não é? Então, se você tem a certeza que aquela cidade existe, né? Esse é o impulso de você buscar essa cidade, não é verdade? Não, eu sei que existe uma loja em determinado local. E você vai naquele local e você busca aquela loja, na certeza que você vai encontrar. Por quê? Porque você sabe que existe. Né? Então, quando nós buscamos Deus, é porque no fundo nós sabemos que Deus existe. Quando nós buscamos a salvação, é porque no fundo nós sabemos que a salvação existe. Né? Nós só buscamos porque nós já temos a certeza de que existe. Às vezes a certeza é inconsciente,
né? Mas é essa inconsciência que nos impulsiona a fazer com que conscientemente, que esse inconsciente venha à tona para o consciente e que passe então a se manifestar aquilo que tanto eu buscava e que estava já, né, tão dentro de mim, tá? Portanto, encontrar a salvação por meio da fé religiosa significa despertar para o fato de que, na essência, somos seres salvos desde o princípio. Olha que boa nova! Né? A Seitonai traz essas boas novas para nós, né? Somos salvos desde o princípio. Expressando essa verdade, a Seitonai ensina que todo ser humano é, falem comigo, Filho de Deus, é isso, é isso. Então, o processo de busca da salvação por meio da fé religiosa consiste no seguinte: desde o princípio está latente em nós a natureza divina e, movidos pelo desejo de manifestá-la concretamente, procuramos conhecer diversos ensinamentos até alcançarmos este objetivo. Mas existem pessoas que não querem saber de religião. E aí? Você que está assistindo esse encontro virtual, você está buscando, né? Essa religião que existe dentro de você, esse religar-se com Deus, essa salvação, essa iluminação, né? Na certeza de que já existe e ao ouvir as palavras da verdade, o que está dentro de você vai então, né, se desabrochando cada vez mais e eis que surge a primavera na sua vida. Mas muitos não buscam, não é? Vamos ver o que o nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi diz aqui, tá? As pessoas, quando chegam a certo estágio, passam a buscar a religião ansiando pela salvação. São pessoas que dirigem o pensamento para o alto, tá? Mas, segundo Sakyamuni, ele dizia que é difícil conduzir ao despertar aqueles que não têm condição de ser salvos. Aqueles que não estão ansiando pela salvação, que não estão dirigindo o pensamento para o alto. Então, segundo Sakyamuni, ele dizia que era muito difícil conduzir ao despertar aqueles que não têm condição de ser salvos. Mas olha o que o nosso Sagrado Mestre diz. Mas, na realidade, não existe uma pessoa sequer que não tenha condição de ser salva. Esse é o ensinamento da imagem verdadeira da Seitonai. Esse é o primeiro pilar da doutrina fundamental da Seitonai. Só existe Deus e a imagem verdadeira. E na imagem verdadeira, que é a criação perfeita de Deus, jamais existe pessoa que não tenha condição de ser salvo. Todos podem ser salvos. Por quê? Porque todos já são salvos originariamente. Assim fomos criados por Deus. Esse é o nosso estado natural. Muito bem. Só que para algumas pessoas ainda não chegou a ocasião certa, para esta salvação, para esse despertar, até para ela começar a buscar isso. Tem muitos que passam uma encarnação inteira e não vão buscar, né? Sabe por quê? Porque não está na hora certa. Nessa fase, é inútil tentar conduzi-las à salvação. Não que elas não tenham condições, não que elas já não sejam salvas, mas para que elas despertem para esta verdade, às vezes não vai adiantar, né, uma insistência da nossa parte. Muitas vezes será inútil, né, nós queremos forçosamente conduzi-las à salvação, tá bom? Aliás, diz o nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, a tentativa de se elevar sem ter condição para isso pode ser prejudicial. Sabe por quê?
Porque muitas vezes é através do sofrimento, tá? É através da não descoberta de que é filho de Deus, que já é um ser iluminado e salvo desde o princípio, é neste caminho de sofrimento e de dor que é o melhor, que será o melhor para essa pessoa, para que ela se aprimore espiritualmente, para que ela cresça e para que ela finalmente desabroche para a primavera da vida dela. Tá? Então, nós temos que também crer, né, nas providências divinas, ok? E entregarmos também essa pessoa nas mãos de Deus, crendo, né? Isso tudo está escrito aqui, tá? Nesse livro fantástico, Princípios Básicos da Felicidade. Crendo que infalivelmente ela vai encontrar o caminho da salvação, tá? Então, crer. Entregue essa pessoa nas mãos de Deus, ore para a felicidade dela, tá? Mas saiba que Deus está conduzindo perfeitamente o caminho dela, tá? E é nessa condução que está o verdadeiro crescimento e o aprimoramento dessa pessoa, tá bom? Aqui diz que devemos compreender que não há motivo para nós censurarmos as pessoas, tá? Não importa a atitude delas, pode ser as atitudes mais vis, né? Mais defeituosas, né? Mais contrárias realmente ao Filho de Deus, mas ainda assim, né? Não devemos censurar as pessoas, não ficar com raiva delas e tornarmos-nos capazes de orar por elas e reverenciá-las, sabendo que elas já são salvas. Tá? Elas já são salvas. Então, nós vamos orar para a felicidade delas, simplesmente para que essa iluminação se manifeste, né, conforme os desígnios divinos, ok? Eu tenho um relato, então, aqui no livro Aos que Buscam a Prosperidade, do nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, tá? Então, este livro, O Princípio Básico da Felicidade e todos os demais livros da Seiichi Onoye, você pode adquirir de forma virtual na livraria sni.org.br ou numa regional mais próxima, né, da sua residência, numa associação local, tá bom? Mas temos também a nossa livraria virtual. Muito bem, aos que buscam a prosperidade, tem um relato que eu vou resumir aqui para todos, tá? É um relato do senhor que ele é dono de uma empresa de construção e ele foi, então, por um cliente, né, contratado. Esse cliente é presidente de uma outra empresa, então um grande empresário, contratou essa empresa de construção do senhor Tonosaki para construir uma bela casa, né, para esse empresário. Muito bem, foi feito um contrato dizendo como deveria ser a construção dessa casa, com todos os detalhes e também o prazo de entrega. Então, estava tudo no contrato, bonito e assinado. Muito bem. Só que no meio do caminho, né, esse cliente começou a exigir outras, né, coisas aí na casa, né? Ele começou a exigir, assim, muito mais detalhes na construção, só que ele não desembolsou dinheiro a mais para aquilo, né? O construtor lá, o senhor Tonosaki, né? Precisou gastar mais dinheiro para fazer todas as vontades daquele cliente que não estava no contrato e ainda mais esse cliente queria mesmo, né, ampliando aí os pedidos, né, na construção da casa, queria que ele fizesse no prazo estabelecido no contrato. E o senhor Tonosaki falou, olha, para eu cumprir esse prazo, eu vou precisar contratar mais funcionários, mais mão de obra, e o senhor vai ter que pagar mais. Ele falou, eu não vou pagar mais nada. Eu quero no prazo e eu não vou pagar mais nada por isso. O senhor Tonosaki precisou, né, de mais mão de obra, gastou muito mais, ok. Quando foi entregar finalmente a casa, o cliente não pagou. Ele falou assim, tá bom, mas agora é final de ano, eu estou muito atarefado, o ano que vem a gente conversa sobre isso. Aí ele falou, mas como, né? O senhor tem que me pagar? Eu falei, não.
Vem no ano que vem depois do Natal, do Ano Novo, aí a gente conversa. Né? Bom, o seu Tonosaki ficou desesperado, porque ele tinha que pagar todos os seus funcionários, né? Era festas de final de ano, era todo aquele trabalho, e aí ele bebeu muito, ficou com muita raiva, ficou com ódio e com vontade até de tirar a vida desse cliente e depois se matar. Depois ele refletiu, ele falou, não, aí, e a minha família? Eu tenho esposa, eu tenho um filhinho, né? E não vai ser conveniente. Mas ele ficou odiando, né? Aquele ódio de morte mesmo por aquele cliente. Né? Com muito esforço lá, se harmonizou com os funcionários dele, também pedindo, por favor, vamos esperar até o começo do ano seguinte. E aí o que aconteceu? Né? Nesse ínterim, nesse final de ano, o filhinho dele de 1 ano e meio ficou extremamente doente, teve uma febre altíssima, foi diagnosticado, né, com pouco tempo de vida, e se sobrevivesse, teria que, para isso, tomar remédios fortíssimos, e esses remédios poderiam causar assim, até uma deficiência, né, uma lesão grave neurológica na criança. Né? E aí o médico falou, o que o senhor decide? Né? Porque ou a criança morria ou poderia ficar com lesões gravíssimas neurológicas. Ele falou, não, eu prefiro que o meu filho sobreviva, né? Faça o que tiver que fazer, pode dar esses medicamentos. Só que como a situação era muito grave, ele recebeu, graças à cunhada, né? Na verdade, assim, o cunhado e a irmã, né, que levaram na casa do seu Tonosaki um preletor da Seichaneia. O preletor da Seichaneia orientou que o filho estava com febre, estava com essa doença, né, na cabeça, devido à desarmonia que ele estava tendo com a esposa, devido ao ódio mortal que ele estava tendo daquele cliente. Então, a orientação foi o quê? Para que ele todos os dias, pelo menos uma vez por dia, abraçasse intensamente a esposa, porque a harmonia conjugal ia se refletir na saúde da criança, que fizesse oração para os antepassados, que fizesse a meditação Shinsokan e visualizasse, então, a perfeição daquele cliente e na oração só desejasse a felicidade desse cliente e não desejando que ele pagasse o que tivesse que pagar, simplesmente desejando a felicidade. E também na meditação Shinsokan visualizasse a imagem verdadeira do filho, mas também não pedindo a Deus a cura, simplesmente visualizando a perfeição do filho. E assim ele fez, e o que aconteceu? 3, 4 dias ele fazendo intensamente as orações, abraçando a esposa com muito amor, harmonizando-se totalmente com a esposa, porque realmente ele estava desarmonizado com ela, nessa vibração maravilhosa de plena harmonia, né? O cliente liga para ele dizendo o seguinte, faz 3, 4 dias que eu estou muito preocupado com você e eu queria te pedir perdão e eu vou acertar tudo que eu tenho que acertar com você. E diz aqui então até, né, quase o final de fevereiro, toda, né, a quitação daquela casa foi feita, né, e ficou assim, aquela vibração extremamente harmoniosa. O filho se curou. No dia seguinte que ele abraçou a esposa, se harmonizou com a esposa, o filho já amanheceu sem febre, totalmente curado, né? Hoje já está um moço aí, né? Totalmente curado. O cliente pagou e o melhor, né? Realmente conseguiu manifestar o sentimento natural de filho de Deus, que essa é a grande vitória da nossa vida. Espero, né, que todos manifestem esse natural de filho de Deus cada dia mais. Muito obrigado, muito obrigada. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal
quando nele se pensa. Muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roosevelt do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9h começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!